Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. A gente começou na semana passada uma nova temporada, um novo estudo, um novo tema, e hoje nós vamos continuar esse estudo que é sobre o Evangelho de Marcos. Essa é a grande temática da lição da Escola Sabatina desse trimestre, e a gente está focado aqui no capítulo 1 de Marcos. A gente já deu uma introdução na semana passada, e hoje a gente vai começar explorando um dia na vida de Jesus. Então se prepara, porque nós vamos mergulhar fundo nas Escrituras e nas histórias fascinantes de Jesus. Antes da gente começar, quero lembrar para você que nós temos todo um material de estudo aqui no canal. Se você checar aqui na descrição desse vídeo, você vai ver duas playlists, dois links. O primeiro mostrando aí um estudo sobre interpretação bíblica. Quero entender a Bíblia, tá bom? Como interpretar a Bíblia, como tirar lições, como estudar de forma devocional a sua Bíblia. E a segunda é uma playlist em desenvolvimento, é um estudo em desenvolvimento, e eu tenho uma notícia legal para você. A gente vai retomar agora, nessa próxima semana, esse estudo, essas aulas, com agora os livros sobre sabedoria. Nós vamos estudar os livros sapienciais e em seguida a gente vai começar a estudar os livros proféticos. Então você não pode perder, você já tem na playlist todo o material do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você já tem aí os livros históricos até o finalzinho ali do livro dos Reis, tá certo? A gente vai pular o livro dos Crônicas, porque a gente vai retomar ele como uma recapitulação no final do estudo do Antigo Testamento, e agora nós retomamos esse estudo com as aulas sobre os livros sapienciais e em seguida a gente vai falar sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, tá certo? E aí a gente conclui o estudo ainda esse ano. Então agora em julho, fique atento, porque daqui a pouco aí pinta a notificação no canal. Então se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você não ficar de fora desses estudos, tá certo? Vamos para o nosso estudo então. Veja, como eu falei no episódio anterior, e isso fica claro quando a gente está estudando a lição em geral, Marcos ele é um evangelho cheio de ação, ele é dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, ele não perde tempo com detalhes, né? Não que seja uma perda de tempo, mas assim, ele não se prende a detalhes, ele quer ver ação, ele quer ver as coisas acontecendo, e isso fica claro desde o começo. Diferente dos outros evangelhos, que geralmente começam com longas genealogias, né? Ali, histórias detalhadas sobre o nascimento de Jesus para poder dar mais aprofundamento, dar uma base histórica de onde o Messias está vindo. Marcos ele vai direto ao ponto e ele já começa com João Batista preparando o caminho para Jesus, seguido, como a gente viu, imediatamente pelo batismo de Jesus e sua tentação no deserto. E já na sequência, Jesus ele inicia o seu ministério público, e é aí que a narrativa realmente começa a ganhar força. Jesus ele começa o seu ministério chamando 4 discípulos: Simão, também conhecido como Pedro, André, Tiago e João. Tem até a musiquinha, Pedro, André, Tiago, João no barquinho, lembra? Eles estavam ali à beira do mar da Galileia, ocupados com as suas redes de pescar. E veja, pescar não era apenas um trabalho, era o estilo de vida deles, era a maneira como eles sustentavam suas famílias, então tudo girava ao redor disso, era quase como se fosse a identidade deles, eles eram pescadores. E aí de repente Jesus aparece e diz para eles: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Você consegue imaginar essa cena? Eles largam tudo imediatamente e começam a seguir Jesus. Isso mostra pra gente algo muito poderoso sobre o chamado de Jesus. Ele não chama os mais preparados, os mais santos, os mais prontos. Ele chama aqueles que estão dispostos a segui-lo. E aí a gente começa a refletir um pouco mais profundamente sobre isso, porque, veja, esses homens, eles foram tão rápidos em deixar tudo para trás e seguir Jesus, mas por quê? O que eles tinham a ganhar? O que eles tinham a perder? E a resposta pode estar na forma como Jesus se apresentou a eles e no que Jesus oferecia. Essa promessa de se tornarem pescadores de homens deve ter ressoado profundamente com eles, reconfigurando ali a sua identidade, digamos assim. Talvez eles já tivessem ouvido falar de Jesus, talvez até tivessem visto ou ouvido sobre os milagres que ele realizava, ouvido as coisas que ele falava, mas algo sobre ele era simplesmente irresistível. Havia um magnetismo no chamado de Jesus que transcende o entendimento comum humano. E quando ele chama, existe esse reconhecimento interno.
uma certeza de que essa é a verdade pela qual eles estavam esperando o tempo todo. E finalmente essa verdade havia chegado para eles. E aí a gente segue o fluxo do texto e após Jesus chamar esses discípulos, ele vai à sinagoga lá em Cafarnaum e ele começa o seu ensinamento. E Marcos diz pra gente que as pessoas ali na sinagoga ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele falava com autoridade. Diferente ali dos escribas que tinham uma autoridade teórica e tudo mais, mas parece que não viviam aquilo, não encarnavam aquilo. Então, essa autoridade que emanava de Jesus era algo que as pessoas não estavam acostumadas a ver. Veja, os escribas e fariseus, eles frequentemente se apoiavam uns aos outros ali nas tradições, nas interpretações dos antigos rabinos, um batendo a mãozinha nas costas dos outros, eles citavam uns aos outros para dar peso às suas palavras, mas parecia uma coisa meramente de citação acadêmica. Jesus, por outro lado, ele falava diretamente, com uma autoridade que vinha do seu próprio conhecimento e entendimento das Escrituras. Ele não precisava ficar citando outras pessoas, ele mesmo era a fonte da verdade e isso transparecia na forma como ele ensinava as Escrituras. E durante esse culto, durante esse sermão que ele expõe ali na sinagoga, um homem possuído por um espírito impuro, por um demônio, começa a gritar e interromper os seus ensinamentos, mas ele reconhece Jesus como o Santo Filho de Deus. E Jesus, com toda a autoridade que foi lhe dada pelo Pai, ordena então que o espírito saia dele e aquele demônio o obedece. Isso causou uma grande impressão nas pessoas que estavam ali presentes. Elas nunca tinham visto nada parecido. Um ensino com autoridade acompanhado de atos poderosos. Isso leva a gente a refletir bastante sobre o que significa ensinar com autoridade hoje. Será que as nossas vidas, elas refletem a verdade que nós pregamos? Será que a prática acompanha a teoria? Será que as nossas ações acompanham nossas palavras? A autoridade de Jesus vinha da sua integridade, da coerência entre o que ele dizia e o que ele fazia. Claro que ele estava imbuído do Espírito e tinha autoridade direta do Pai, mas dentro da nossa capacidade, dentro do nosso círculo, isso também é possível quando nos entregamos ao Espírito Santo, não para falar apenas, mas para viver aquilo que pregamos. Claro que a autoridade não vem das nossas ações, ela vem do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E aí depois do culto, Jesus ele vai à casa de Simão, ele vai à casa de André, né, os irmãos ali, e ele observa que a sogra de Simão estava doente, estava de cama, com muita febre. E aí o texto diz que Jesus a cura. E quando ele faz isso, imediatamente ela se levanta e começa a servir todo mundo que está ali na casa, preocupado com ela e tudo mais, como se nada tivesse acontecido. E essa passagem ela é muito rica em várias lições. Primeiro, a gente vê o cuidado pessoal de Jesus. Ele não estava apenas preocupado com grandes multidões, mas também com as necessidades individuais de cada um, especialmente a família de Pedro. Segundo, a gente vê que a cura é algo que leva ao serviço. Assim que ela foi curada, a sogra de Pedro começou a servir. E isso lembra pra gente que quando nós somos tocados pela graça de Deus, quando somos curados da nossa vida de pecado, desse estilo de vida egoísta que nós vivemos, a resposta mais natural possível é o serviço aos outros. Pessoas transformadas são pessoas que se tornam servos. E aí, mais tarde, ao anoitecer, muitos outros doentes e pessoas possuídas por demônios foram levadas até Jesus e ele passa ali o dia inteiro curando, dando atenção a essas pessoas. E a notícia sobre Jesus vai se espalhando rapidamente por toda a região. E é bastante interessante notar que as pessoas elas esperam até o pôr do sol para trazer os seus doentes a Jesus. Por quê? Porque elas estão respeitando o sábado. Elas têm essa concepção de que a cura é um trabalho, portanto elas não podem ferir o mandamento, senão elas não serão dignas de receber aquele tratamento de Jesus, né? Isso mostra um profundo respeito pelas leis sabáticas que elas tinham, só que acompanhado de um entendimento à época, muito pregado pelos próprios fariseus, inclusive, né? Que era um entendimento limitado de para que o sábado serve, né? Elas entendiam que o sábado não era um dia para fazer curas, para poder restaurar as pessoas, porque era uma espécie de trabalho, e isso era de fato um legado dos próprios fariseus. E isso acabava atrapalhando a utilidade do sábado na vida dessas pessoas. Mas por outro lado, elas também tinham um senso de urgência, de buscar Jesus assim que o sábado termina.
E aí a gente consegue ver aqui, parando para refletir, qual que é o papel do serviço na vida cristã. Como a gente vê anteriormente, a sogra de Pedro é curada imediatamente, começa a servir Jesus, mas você observa no próprio Jesus como é que ele estava ali totalmente focado em serviço. Ele cura muitas outras pessoas, mas aí, depois disso, ele se retirava para lugares solitários para orar, para recarregar suas energias, para poder, de fato, receber a unção do Espírito Santo a cada dia, renovando o seu compromisso com o ministério que ele tinha dado pelo próprio Pai. A oração, que era a base do seu ministério, era a grande fonte da sua força. Ele diz, olha, eu não faço nada por mim mesmo, tudo que eu faço pelo Pai. E essas coisas ele só fazia porque ele estava em completa e constante comunhão com seu Pai, através da oração, da entrega. Então fica pra gente essa reflexão, como é que nós podemos equilibrar serviço e a devoção nas nossas próprias vidas? Tem muita gente que transforma a vida em cristã em mero serviço como se fosse uma ONG, né? Basta ajudar as pessoas, basta ser legal com as pessoas e tá tudo certo. Outros acham que não, contanto que eu seja espiritual e busque em oração o tempo todo ali, mas eu não preciso servir as pessoas, está tudo certo. Jesus ele mostra pra gente que ambas as coisas são essenciais e complementares. O serviço sem a devoção pode levar a um esgotamento físico, espiritual, mental, e a devoção sem serviço é apenas algo egoísta. Nós precisamos de momentos de solitude para nos recarregar, mas também precisamos de ações de serviço para aplicar aquilo que nós aprendemos e mostrar a autoridade que Jesus demonstrava nos seus ensinos. E aí a gente percebe que no dia seguinte, o texto diz pra gente, que Jesus ele se levantou cedo e ele vai para esse lugar solitário para orar. E quando os seus discípulos finalmente o encontram, ele disse que ele precisava pregar em outros lugares também. Ele precisava levar o evangelho para mais longe, porque a missão de Jesus era de levar a mensagem do reino de Deus a todas as pessoas. Por isso ele continua viajando ali, pregando nas sinagogas por toda a Galileia, expulsando demônios, curando os doentes, mostrando, como ele disse, que o reino de Deus finalmente chegou. Então a gente consegue ver, digamos assim, a importância da oração na vida de Jesus e também do seu ministério de cura, de serviço, de aliviar o sofrimento daqueles que são vulneráveis. Então, mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus sentia a necessidade de se conectar com o Pai através da oração, de buscar saber a vontade do seu Pai. Então isso ensina pra gente que não importa quão ocupados ou importantes nos tornemos, quão dedicados à missão nós sejamos, nós sempre precisamos de momentos de solitude, de oração, de buscar a vontade do nosso Pai. E por fim a gente encontra Jesus curando um leproso, o homem com grande fé que disse, olha Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aí Jesus, movido de compaixão, toca naquele homem impuro e diz, eu quero, seja limpo. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus pede que aquele homem não conte nada a ninguém, só que a alegria da cura daquele homem foi tão grande que ele não conseguiu ficar em silêncio. Esse ato de tocar um leproso era algo muito radical para aquela época. E os leprosos eram considerados impuros, eles viviam isolados da sociedade. Só que Jesus não tinha medo de quebrar essas barreiras. Ele toca aquele homem intocável e traz cura e restauração. O mais interessante é que a lei de purificação dizia que quando você tocava alguém impuro, não só a pessoa que estava impura continuava impura, mas você se tornava contaminado. Você tocou em algo impuro e agora você também estava contaminado. E o que acontece com Jesus é o contrário. Não só Jesus não fica impuro, quanto aquele homem que estava impuro se torna puro. Ele é curado, ele é transformado, mostrando que Jesus supera essa lei. Porque essa lei tinha um propósito, ela tinha uma coisa específica, para mostrar a impureza do ser humano. Só que Jesus estava demonstrando que a restauração vinha através da cura, não só física, não só da nossa saúde, mas uma cura espiritual, nos livrando da impureza do pecado. Agora, essa história também faz a gente pensar sobre quem são aqueles que são leprosos na nossa sociedade hoje. Quem são os marginalizados, os excluídos, aqueles que são afastados do convívio humano? Quem são aqueles que precisam do toque de Jesus? E mais importante, como nós podemos ser as mãos e os pés de Jesus, levando cura, levando esperança a esses indivíduos? A compaixão de Jesus é um modelo para nós. Ele não apenas cura fisicamente, mas ele também restaura a dignidade e a comunidade daqueles que estavam isolados. Sabe?
Muitas vezes nós podemos nos sentir sobrecarregados pelas necessidades dos outros ao nosso redor. Só que o que a gente aprende com o exemplo de Jesus, que é o que é lembrado pra gente, é que cada ato de bondade conta. Cada vida tocada conta. A cura do leproso também mostra pra gente a profundidade da compaixão de Jesus. Ele não apenas reconheceu a fé do leproso, mas ele também o tocou. Numa sociedade onde leprosos eram evitados e forçados a viver à margem, o toque de Jesus não é só curador, mas é um ato de amor e aceitação, dizendo, olha, eu enxergo você, eu valorizo você e eu não estou te excluindo, na verdade eu estou te incluindo, eu estou te alcançando. Jesus não apenas curou uma doença física, mas uma ferida emocional, social, de exclusão, fazendo aquele homem se sentir parte integrante da humanidade novamente. Isso desafia a gente a ir além de uma ajuda superficial, né? Dar um troco ali no semáforo, simplesmente dar uma recolta, dar uma ofertinha, mas nos envolver verdadeiramente com aqueles que precisam de cura em todos os níveis. A gente vê que o ministério de Jesus ele foi caracterizado por esse equilíbrio entre a pregação, a cura e a oração, porque ele se importava com as necessidades tanto físicas quanto espirituais das pessoas. E ele mostra pra gente que o reino de Deus é um lugar onde o amor e a justiça prevalecem. Jesus nos chama a segui-lo para sermos pescadores de homens, assim como ele chamou Pedro, André, Tiago e João, para podermos servir com amor e buscar a Deus em oração. E é interessante notar como é que ele fazia isso de forma prática. A sua vida era um exemplo contínuo de como viver os princípios do reino de Deus. Para nós, seguidores de Jesus, há uma lição importante aqui. Nós somos chamados a seguir os seus passos, a sermos luzes em um mundo frequentemente mergulhado em trevas. E como é que a gente faz isso? Buscando uma contínua conexão com Deus através da oração, nos envolvermos ativamente, servindo aos outros e proclamando a mensagem de que o reino de Deus chegou. Proclamando essa mensagem não apenas em palavra, mas em tudo o que nós fazemos. Lembre-se, cada ato de bondade, cada momento de oração, cada palavra de encorajamento é uma oportunidade para mostrar o amor de Deus ao mundo. A vida de Jesus, ela também ensina pra gente a importância da vida em comunidade, mas não uma vida de uma forma egoísta, se reduzindo apenas ao seu grupinho, apenas aqueles que você gosta, apenas aqueles que têm algo a oferecer. Jesus, ele forma um grupo de discípulos, ele os treina, mas não para ficar isolado ali no seu grupinho de amigos, mas para continuar o seu trabalho, para continuar tocando vidas e alcançando aqueles que precisam de transformação. Isso mostra pra gente que o trabalho no reino de Deus não é uma tarefa solitária, é uma tarefa onde nós precisamos uns dos outros, e é para isso que a igreja é chamada, para ser uma comunidade de apoio mútuo, onde nós podemos crescer juntos, onde nós podemos encorajar uns aos outros e trabalharmos juntos para um bem maior. A interação de Jesus com os seus discípulos dá pra gente um modelo de liderança servidora e de discipulado intencional. Nós não somos chamados para nos recolhermos dentro do nosso conforto, mas para tocar, para estender as mãos e caminhar em direção àqueles que tanto precisam de Deus. Jesus mostrou pra gente que a verdadeira liderança está no serviço. Ele lava os pés dos seus discípulos, ele cura enfermos, ele alimenta os famintos, ele ensina os ignorantes e ele chama cada um de nós para fazermos o mesmo. Nesse mundo frequentemente que valoriza o poder, a posição e o status, Jesus nos chama para uma liderança de serviço, de humildade. Ele nos mostra que o caminho para a grandeza no reino de Deus é através do serviço aos outros. Então, ao refletir sobre o ministério de Jesus em Marcos, nós somos lembrados de que o reino de Deus está entre nós. Um reino de justiça, de paz, de alegria, onde o Espírito Santo está presente para cada um de nós. Nós somos chamados a viver como cidadãos desse reino, por isso nós devemos trazer os seus valores, os seus princípios para a nossa vida diária. Então que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e confiarmos que todas as outras coisas serão acrescentadas para nós. E assim, com esses pensamentos, então, mais uma vez, encerramos o nosso estudo de hoje e que cada um de nós seja inspirado a seguir mais de perto os passos de Jesus, vivendo com amor, compaixão, serviço, brilhando como luz nas trevas e refletindo a glória de Deus em tudo o que nós fazemos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham refletido bastante, continue estudando essa semana, terminem de ler aí mais uma vez o capítulo 1 de Marcos. E se você gostou desse estudo, não se esqueça, deixa o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho que você deixe a sua curtida, mesmo que você não tenha gostado. Se você não gostou, deixa o seu dedão para baixo, mas engaje dentro das estatísticas do YouTube, porque isso ajuda bastante a gente a
mostrar para o algoritmo do YouTube que as pessoas desejam consumir esse material e assim ele vai recomendar para outras pessoas. E também ajude a dar um empurrão no nosso conteúdo compartilhando de forma manual, né? Você tem um linkzinho aí embaixo com uma setinha para o lado, ou clique com o botão direito e clique em compartilhar, você vai pegar o link desse vídeo no YouTube e lá no seu grupo de WhatsApp, do Facebook, enfim, no grupo da Escola Sabatina da sua igreja, na sua família, enfim, mande esse vídeo para as outras pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, assine as notificações, clique no sininho para receber aviso quando um novo conteúdo for publicado, principalmente agora, como eu disse, porque a gente vai retomar as nossas aulas de teologia bíblica sobre a história de Deus, tá certo? E aí juntos nós vamos continuar nessa jornada de aprendizado, de crescimento espiritual e assim por diante, tá certo? Então, que Deus abençoe você, a todos que estão consumindo esse material, e a gente se vê na próxima. A gente vai continuar refletindo sobre como nós podemos aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas diárias e fazer uma real diferença nas pessoas ao nosso redor. Cada um de nós, lembre-se, tem um papel a desempenhar nesse grande plano de Deus e é um privilégio poder fazer parte disso. Então, que nós possamos todos ser inspirados pelo exemplo de Jesus e seguir com fé e coragem. Que cada um de nós possa encontrar maneiras de mostrar o amor de Cristo nas nossas ações diárias, seja no trabalho, em casa, na escola, na comunidade. A gente precisa se lembrar de que o nosso testemunho não é apenas o que dizemos, mas aquilo que também fazemos. E as pessoas ao nosso redor estão observando, por isso as nossas ações podem ser, sim, um poderoso testemunho do amor de Deus e da graça de Jesus Cristo. Tá certo? Um grande abraço para você, tenha uma ótima semana e a gente se vê no sábado que vem para o terceiro estudo sobre o livro de Marcos. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.